O que podemos fazer para que nossos filhos não partam para o mundo das drogas? Para que o espiritismo, o sobrenatural não existe. O próprio espírito faz parte da natureza. Ouvinte quer saber se existe relação entre espiritismo e maçonaria? Até que ponto conseguimos alterar nosso plano de vida? Espiritismo e natureza, eis uma relação que se encontra nas raízes da doutrina. Clube do Livro dá livro brinde aos associados nesse mês de dezembro. Feira do Natal do Lar Meimei vai até a próxima sexta-feira. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita, 45 anos no ar. Se o programa é bom para você, recomende-o aos seus amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Muito obrigado, ouvinte, pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos neste domingo. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão nos ouvindo. Antônio de Pádua, autoria de Almerindo M. de Castro. Este livro se refere a um dos conhecidos santos da Igreja e aos vários fenômenos de materialização que envolveu esse personagem antes e depois de sua morte. Antônio de Pádua é uma publicação do Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte Maria das Graças Lopes. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: celular da Vivo 997-512397 e da TIM 981-792405 até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Antônio de Pádua, de Almerindo M. de Castro, da editora FEB. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição de número 2221 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participações do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. A palavra fenômeno quer dizer aquilo que aparece, aquilo que podemos perceber ou tudo que acontece à nossa volta.
Modernamente atribui-se a esta palavra o sentido de uma coisa ou de um fato especial, extraordinário, que foge da normalidade. Quando admiramos muito uma coisa ou uma pessoa, dizemos que se trata de um fenômeno. Todo mundo sabe que o jogador Ronaldinho, por exemplo, é chamado de fenômeno nesse sentido, de um jogador admirável, extraordinário. Mas, como dissemos, no sentido amplo, fenômeno é tudo o que acontece. Existem fenômenos naturais, fenômenos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociais, religiosos, etc, etc. A chuva, o vento, a seca, o nascer e o pôr do sol são fenômenos que podemos ver todos os dias. Um fenômeno extraordinário e muitíssimo comum em nosso planeta é a vida. Uma semente que cai no solo, germina por si só, cresce, desenvolve e transforma numa planta que vai dar outras sementes e assim por diante. Com certeza, os fenômenos mais extraordinários nem são aqueles que acontecem longe de nós, mas os que estão mais próximos de nós, porque estão em nós. Nós, seres humanos, somos, sem dúvida, o mais extraordinário fenômeno sobre a face da Terra. Tanto nosso corpo quanto nossa mente constituem um repositório dos mais extraordinários fenômenos naturais neste planeta. Querem fenômenos mais extraordinários do que a inteligência humana? Contudo, os fenômenos que percebemos todos os dias tornam-se tão comuns e tão presentes em nossa vida que não lhes damos o devido valor e passamos a encará-los como fatos banais sem importância. Queremos fatos raros, extraordinários, que atendem à nossa curiosidade. É então que recorremos à magia e ao milagre, que em última análise seriam fatos que estariam fora da lei da natureza, porque não comportariam nenhuma explicação. Em doutrina espírita, porém, nada acontece fora das leis da natureza. Para que um fato aconteça, é preciso ter uma causa. Caso contrário, não acontece. Quando Jesus afirmou, não cai uma só folha de uma árvore sem que Deus o permita, ele estava se referindo a essa lei. Bilhões, trilhões, nonilhões, decilhões de folhas estão caindo neste exato momento na floresta amazônica, mas nenhuma delas se desprende de um galho por acaso. Alguma coisa determinou a sua queda. Esta coisa é a lei de Deus, a lei da natureza. Podemos não saber explicar um determinado fenômeno que nos parece mágico ou milagroso, mas isso não quer dizer que não haja explicação para ele. Na antiguidade, quando ainda não existia ciência, o homem atribuía muitos dos fenômenos a causas sobrenaturais, simplesmente porque não conseguia explicá-los. Por exemplo, o arco-íris era um sinal que Deus colocou no céu para sacramentar um pacto entre ele e o homem, após o episódio do dilúvio. Hoje nós sabemos que o arco-íris é o resultado do fenômeno causado pela incidência dos raios solares sobre as moléculas da água suspensas no ar. E as curas espirituais, as visões, as premonições, a materialização de espíritos, os fenômenos de poltergeist não seriam milagres? Depende do que entendemos por milagre. Se você entender que milagre é um fenômeno que contraria as leis da natureza, nada disso é milagre e o Espiritismo explica o porquê. Na verdade, o Espiritismo veio trazer ao conhecimento humano uma nova ordem de fenômeno que, sem ser milagre, faz parte das leis naturais. Sobrenatural é só Deus. Tudo mais é natural. O espírito faz parte do reino da natureza. Logo, os fenômenos que podem ser provocados pelos espíritos fazendo uso de um médium são naturais, tanto assim que eles precisam de um médium, caso contrário não acontecem. Logo, existem condições específicas para que possam ocorrer. Embora a doutrina espírita tenha nascido a partir do estudo dos fenômenos mediúnicos, não são eles o objetivo maior do espiritismo, da mesma forma que, embora Jesus tenha promovido alguns fenômenos prodigiosos no seu tempo, não foi essa a razão de sua vinda à Terra. O que o preocupava, como o preocupa até hoje, é a transformação moral do ser humano. Momento Espírita.
rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte. Sempre contamos com as perguntas dos ouvintes, seus comentários, críticas ou sugestões. A sua participação é de grande proveito. O mais importante, como sempre dizemos, é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. E a primeira questão de hoje vem do Ariovaldo de Nicolai, residente lá no Jardim Mondrian, que faz a seguinte solicitação. Gostaria de saber se existe alguma relação entre o espiritismo e a maçonaria. Ariovaldo, nos dicionários em geral, encontramos maçonaria definido como uma sociedade discreta, onde suas ações são reservadas e interessam apenas aos que delas participam, ou seja, aos dos seus membros. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios de liberdade e democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. Como a maçonaria também se volta para a defesa dos direitos humanos e para o cultivo de princípios humanitários, é nesse ponto que ela se encontra com o espiritismo, uma vez que a doutrina espírita, desde a sua constituição, também proclama esses valores. No entanto, a maçonaria, firmada sobre a crença em Deus, abriga membros das mais diferentes religiões, inclusive espíritas, é claro. O que veio acontecendo desde que o espiritismo chegou ao Brasil, ainda no século XIX, pois muitos espíritas e maçons estiveram lado a lado na luta contra a escravidão e a favor da implantação do regime republicano de governo em nosso país. O espiritismo, Ariovaldo, é uma doutrina de bases científicas, filosóficas e de consequências morais, também chamada religiosas. A doutrina espírita tem suas próprias concepções de Deus, do universo, do espírito, do bem e do mal, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. A maçonaria, que admite entre seus seguidores pessoas de todas as religiões, não se prende a concepções particulares de nenhuma religião, mas apenas na ideia de um Deus universal capaz de abrir todas as crenças. O espiritismo chegou ao Brasil na última fase do Império, antes da proclamação da República, quando aqui havia movimentos em favor da abolição dos escravos, da separação entre Igreja e Estado, pois até então o catolicismo era a religião oficial do país, e também do fim do Império e da proclamação da República. Como os ideais espíritas contemplam a liberdade e a participação de todos na construção do bem comum, e a maçonaria, na ocasião, também buscava esses ideais libertários, espíritas e maçons se uniram em determinados momentos para que a nação brasileira caminhasse em direção a essas metas. Por isso, Ariovaldo, nessa importante fase da história brasileira, maçons, espíritas e outros movimentos sociais e políticos estiveram em ação para definir os rumos do país, sem contar que existiam espíritas que também eram maçons. Contudo, em nenhum momento o espiritismo e maçonaria se confundiram. O espiritismo continuou a ser espiritismo e a maçonaria a ser maçonaria. Estiveram juntos, portanto, em vários momentos, em várias frentes de luta, como dissemos, pela abolição dos escravos, pela separação entre religião e Estado e pela proclamação da República. Por essa razão, talvez criou-se um elo de simpatia entre maçons e espíritas, mas, repetimos, o que há de comum entre as duas doutrinas são questões de ordem social. Lembrando que você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelo celular da TIM, 981-785275. E lembre-se, portanto, esse mesmo número... Perdão, deixa eu repetir aqui o número do celular, que não é esse não. Desculpa aí, foi alterado.
O telefone que você pode se comunicar, tem um da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM é o 981-792405. 997-512397 da Vivo, 981-792405 da TIM. E lembre-se, então, pelo telefone da Vivo 997-512397, você também pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Então, participe. Como evitar que nossos filhos se envolvam com drogas? Pergunta a Tatiane Duarte Vieira, após relatar o caso de uma mãe que estava vivendo ou que está vivendo uma situação muito difícil, mas que nunca se interessou por religião. Somente agora, quando o grave problema aconteceu na família, é que ela se filiou a um grupo religioso. Como sempre afirmamos, Tatiane, a educação é a missão mais difícil do mundo. Os espíritos que reencarnam em nossa casa vêm para os nossos braços para que assumamos o compromisso de educá-los para a vida. Mas a princípio não sabemos quem são, de modo que nosso dever como pais é iniciar esse processo de educação o mais cedo possível, de preferência até antes que eles nasçam. Ainda temos muito a aprender nessa área de atuação, Tatiane. Mas se vamos aprender mesmo, se observarmos como a educação da família veio ocorrendo ao longo das gerações anteriores, o que os pais fizeram ou deixaram de fazer diante dos resultados colhidos. Se os pais de hoje estiverem ainda atentos para esta questão tão importante, eles começarão a se educar a si mesmos como pais e como pessoas de bem, mesmo antes que seus filhos venham ao mundo. Nesse particular, todo cuidado é pouco. Mas se esses pais estiverem atentos ao velho ditado, ninguém dá o que não tem, eles decidirão por se tornarem melhores, mais responsáveis, mais cuidadosos, mais compromissados com a vida, pois saberão que seus filhos tenderão a seguir esse caminho. É claro que os pais querem sempre o melhor para seus filhos, mas é preciso ver o que eles têm a oferecer nesse sentido. Mesmo preparados, Tatiane, encontrarão dificuldades. Ainda assim, conhecerão muitos tropeços, pois dependendo do espírito que precisam educar, poderão encontrar séria resistência e até oposição. Talvez, se essa mãe que você menciona tivesse buscado Deus antes de lhe acontecer o envolvimento do filho com drogas, mas quando ele ainda era criança, ela teria prevenido a situação que hoje sofre para enfrentar. Os ensinamentos morais da religião, quando os pais procuram ser fiéis ao que ensinam, representam um importante preventivo contra futuros problemas. No entanto, Tatiane, a sociedade hoje é vítima do uso indevido e abusivo de produtos manipulados que chamamos drogas, como a cocaína, o crack, o LSD e outros, e que encontram fácil aceitação entre jovens e adolescentes, principalmente, levando-os a um mundo ilusório e cruel. Atrás de tudo existe um comércio criminoso e violento que vive em função do desencaminhamento da nova geração e do sofrimento das famílias. Se como pais nos acomodarmos e não estivermos atentos a essa forma de aliciamento, correremos o risco de perder o controle da educação de nossos filhos. Nesse sentido, não há muito o que fazer, além de nos preparar melhor para exercer o papel de mãe e de pai no seio da família. No âmbito do lar, Tatiane, o que podemos fazer é nos esforçar ao máximo para criar um ambiente de entendimento e de paz, onde predominem o diálogo e a conversa, sempre positiva, começando cedo, quando a criança aprende a ouvir histórias de valor moral. Abolir de casa toda espécie de grosseria, de vício e de palavrões, usar linguagem sadia, falar de assuntos agradáveis, cantar e festejar momentos de alegria e procurar conviver mais tempo com os familiares. A criança precisa aprender a gostar do ambiente da casa e a amar sua família, a confiar nos pais, mesmo quando eles lhe ensinam a obedecer limites. Falávamos o quanto o sentimento religioso pode ser importante, se conduzido com habilidade, para que possa fortalecer na criança a sensação de segurança e de liberdade em direção a Deus. Logo, o exemplo deve vir dos pais.
Eles devem estar à frente na palavra e na conduta. Religião não pode ser apenas de fachada, mas de conduta. Mas se os próprios pais cultivam o hábito de fumar e de consumir álcool e drogas, que autoridade poderão ter de proibir que os filhos façam o mesmo? Educar é educar-se, Tatiana. Se pai e mãe é de alguma forma sacrificar os próprios impulsos negativos para alcançar um estágio mais elevado de aprimoramento espiritual. Se conseguirem com que seus filhos se sintam bem com os pais que têm, se sintam seguros com a família que têm, amando e se sentindo amados, dificilmente serão arrastados para o perigoso mundo da viciação e das drogas. Nosso habitual ouvinte cristiano, lá da cidade de Veracruz, mandou-nos por WhatsApp o seguinte: solicito esclarecimentos sobre o capítulo 20, O Merecimento, do livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Pergunto se seria possível evitar a perda do dedo polegar no acidente. Bem, para esclarecimento dos demais ouvintes, o cristiano está se referindo a um conto intitulado O Merecimento, que faz parte da obra A Vida Escreve, do Espírito Hilário Silva. Em resumo, é a história de um operário chamado Saturnino Pereira, muito dedicado no serviço na fábrica onde trabalhava e, além de tudo, um homem sensível à necessidade do próximo, pois também se dedicava a serviços de caridade junto a um centro espírita que frequentava. Um dia, trabalhando com uma máquina em pleno serviço, Saturnino sofreu um acidente e acabou perdendo um dos dedos da mão. Seus colegas ficaram comovidos e ao mesmo tempo penalizados com o fato, pois Saturnino era um homem muito querido de todos e conhecido pelos seus atos de caridade. Por isso mesmo, Cristiano, muitos indagavam por que isso acontecera logo com ele, um homem bom. Até ele próprio, Saturnino, quis questionar a justiça divina por causa do acidente que o afastou por vários dias de suas atividades. Porém, numa sessão mediúnica da qual participava, o mentor espiritual revelou a Saturnino que ele trazia sérias dívidas morais do passado e que na presente encarnação deveria perder um braço. No entanto, em razão de sua conduta voltada para o bem, ele acabou reunindo méritos morais consideráveis, perdendo apenas um dedo. O ouvinte cristiano quer saber se diante disso Saturnino poderia não perder nem mesmo aquele dedo. Sim, Cristiano. Essa é uma possibilidade. Mesmo considerando que Saturnino tenha solicitado como prova perder um braço, em face das exigências de sua consciência pelo mal que praticou no passado, isso não quer dizer que fatalmente teria de passar por essa situação. Na verdade, no caminhar evolutivo do espírito, nada está definitivamente determinado, por causa de nosso livre-arbítrio, que é capaz de alterar nosso caminho a qualquer tempo. Desse modo, cristiano, podemos mudar nosso destino aqui na Terra e geralmente o fazemos sempre, de um modo ou de outro, ou para suavizar o caminho de nossas provações, ou para agravar as dificuldades. A vida é um processo dinâmico e a cada momento podemos estar melhorando, piorando ou até mantendo o que ficou decidido. Sendo assim, o que acontece conosco no dia a dia geralmente é a consequência não só do que trazemos de vidas passadas, mas também dos atos que cometemos nesta vida. Para fazermos uma ideia mais precisa dessa dinâmica existencial, Cristiano, podemos comparar o nosso destino na Terra a uma dívida que uma pessoa tem para com a outra. Se o credor for flexível para compreender as dificuldades do devedor, ele pode lhe propor o parcelamento da dívida em suaves prestações. Porém, se o credor conseguir pagar mais de uma prestação por vez, ou até reunir condições para quitar totalmente a dívida antes do tempo previsto, com certeza ele conseguirá se libertar da dívida antes do tempo. Saturnino, que perdeu apenas um dedo ao invés de todo o braço, poderia nem mesmo sofrer o acidente. Mas isso certamente implicaria numa atuação mais ampla ou num esforço ainda maior para quitar integralmente a dívida moral que havia contraído no passado. E atenção,
Você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 34710700, celulares da Vivo 997-512397 da TIM 981792405 e o WhatsApp que você pode também utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, Espiritismo e natureza. Falar de Espiritismo é falar de natureza, pois todos os princípios básicos da doutrina estão assentados sobre as leis naturais. As leis naturais, também chamadas de leis divinas, é a verdadeira obra da perfeição, causa de tudo que existe e de todos os fenômenos que acontecem no universo. Alguém perguntaria, mas o Espiritismo não cuida do sobrenatural? Não, responderíamos. Para o Espiritismo, só Deus está acima da natureza, porque Deus é a causa e a finalidade de tudo, embora Ele próprio esteja na natureza. E não é natureza apenas este mundo que nossos sentidos contemplam. O sol, a lua, as estrelas, os minerais, os vegetais, os animais e o homem. A natureza, na sua constituição mais ampla e profunda, ainda é muito pouco percebida e conhecida pelo ser humano. O espírito é natureza. Eis porque não chamamos os fenômenos espíritas de sobrenaturais. Não existe sobrenatural para o Espiritismo. Nada acontece fora das leis da natureza, que é obra-prima de Deus. Dessa natureza infinitamente grande, que constitui os mundos, as galáxias e os universos em geral, estamos nós, neste planetinha minúsculo, mas extremamente importante para a nossa vida. É aqui que encarnamos e desencarnamos em sucessivos ciclos de vida, buscando como espíritos que somos o nosso aperfeiçoamento. Só recentemente, o homem, a mais evoluída espécie animal sobre a Terra, passou a perceber o estrago que veio fazendo e o crime que veio cometendo contra o planeta ao longo dos séculos. Essa constatação aconteceu somente a partir dos meados da década de 1960, quando se passou a levantar questões relativas à necessidade de se preservar o meio ambiente que estava sendo contaminado e destruído. Somente em 1972, ano que iniciamos no rádio nosso programa Momento Espírita, é que se deu a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. A partir de então, é que começou a se levantar a preocupação de que o ser humano estava destruindo a natureza e, consequentemente, estava se destruindo dentro dela. E isso só faz 43 anos. No entanto, em 1857 a 158 anos, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, conforme podemos ler em suas páginas,
já víamos os espíritos preocupados com os abusos que vinham sendo causados, comprometendo a vida na Terra. Eis porque o Espiritismo já nasceu com essa preocupação, pois para a doutrina a vida biológica é indispensável para a evolução dos espíritos através do processo da reencarnação. Nosso corpo tem um valor inestimável para o espírito. Enquanto as religiões, desde o passado, subestimavam a vida física e até incentivavam a maceração do corpo através de penitências e sacrifícios, acreditando que Deus se satisfazia com o nosso sofrimento, o Espiritismo vinha dizer que o corpo é um instrumento sagrado que deve ser respeitado e amado. Igualmente, tudo que é natural, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, fazem parte dessa imensa criação a qual devemos respeito e amor. O corpo humano é o resultado da evolução destes três reinos. Daí porque Kardec colocou em um livro dos Espíritos pelo menos 4 capítulos referentes diretamente à criação e à natureza. Elementos gerais do universo, segundo o capítulo do livro. Os 3 reinos, a lei de conservação e lei de destruição, 2 capítulos na parte das leis morais. Nesses capítulos, vamos entender a estreita conexão entre o espiritismo e a natureza, ou entre a conduta humana e a necessidade da preservação da imensa riqueza natural da qual fazemos parte. Não é por acaso que as culturas mais antigas, como a dos indígenas dos vários continentes, estavam integradas no elemento natureza e viam a divindade ou as divindades nas forças naturais. Nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade sobre a natureza e o que nos preocupa é o distanciamento do homem de sua origem, criando um ambiente em que o natural se faz cada vez menos presente e, o pior, prejudicando ao invés de ajudar a natureza a buscar seu próprio rumo de aperfeiçoamento. Preste atenção nisso, volte-se mais para a natureza, aprecie mais sua beleza, viva mais suas emoções e passe a contribuir um pouco mais com essa imensa e preciosa dádiva que Deus nos proporcionou para construirmos um mundo de paz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí então o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Máris Edílio de Carvalho. Bom dia, Máris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Se você quiser ver centenas de obras espíritas, basta visitar a Galeria Municipal de Garça durante a Feira de Natal do Lar Meimei. Lá você vai encontrar um expressivo número de títulos de livros espíritas, psicografados ou não. Além das obras de Allan Kardec, que são as fundamentais para o conhecimento da doutrina, temos outros livros doutrinários, romances, livros de poesias, contos, crônicas, estudos filosóficos e científicos, mensagens variadas, com que você pode enriquecer seu conhecimento, além de uma seção de livros infantis para as várias idades. Aliás, a Feira do Livro Espírita já é uma tradição em nossa cidade. As primeiras promoções dessa natureza foram realizadas nos primeiros anos da década de 1970, portanto, há mais de 40 anos, alguns anos antes do surgimento do Clube do Livro em Garça. Tal realização acabou por contribuir com a divulgação da obra espírita, levando centenas de obras por ano aos leitores de Garça e região. Fazemos um convite especial para que você passe pela galeria
e aprecie um pouco daquelas obras. Uma ou outra vai lhe interessar e você poderá adquiri-la para a sua biblioteca. A Feira do Lar Meimei vai funcionar somente esta semana e até sexta-feira, dia 22, no horário comercial. Caro ouvinte, nesse mês de dezembro, último do ano, tempos de Natal, o Clube do Livro está encaminhando aos seus associados 2 obras espíritas. Ou seja, o clube está enviando a cada um de seus leitores uma obra de brinde neste Natal. O livro do mês é o romance A Morte Não É o Fim. Trata-se de um acidente em que desencarnam vários jovens, mas os mesmos despertam do outro lado, mais vivos do que nunca, tomando consciência de que para o espírito a morte não existe. O livro brinde tem por título Como Entender a Alma Humana. São lições de simplicidade e sabedoria para aplicarmos no dia a dia, auxiliando-nos a elevar o nível mental e alcançar a paz de consciência. Portanto, os associados que ainda não receberam vão receber em suas casas essas 2 obras, ambas publicadas pela editora O Clarim, da cidade de Matão. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de atendimento ao público que, além de baratear em preço do livro, leva-o diretamente às mãos do leitor em sua casa. Por apenas R$ 17,00 mensais, o associado recebe o livro, podendo assim formar sua própria biblioteca. Entre em contato conosco pelo celular da TIM, através do Daniel. O telefone é 98127-7775, repetindo o Disque Livro, 98127-7775. E se associe você também. Você só paga quando receber o livro. Cada mês, uma nova obra. E se participar da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de presente para cada associado que trazer ao clube. Muito obrigado pela sua amável atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Caminho de Damasco entra em recesso nesse período de Natal e final de ano. Atenção ouvinte, hoje à tarde, a partir das 17h30, teremos a última sessão de passes e os serviços de atendimento fraterno deste ano. A partir de amanhã e até o dia 6 de janeiro, as atividades do centro entram em recesso. Mas a partir de 7 de janeiro, domingo, as sessões de passes serão retomadas. Todas as reuniões públicas que acontecem no período noturno já entraram em recesso. As reuniões de segunda, quinta e sextas-feiras voltarão a partir de 8 de janeiro. As reuniões de estudo das terças, quartas, retornarão a partir do dia 16 de janeiro. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de espiritismo para adultos, também suspensas, voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos, devido ao período de férias escolares. O nosso programa Momento Espírita, apresentado a partir das 11h30 do domingo, não sofrerá nenhuma interrupção neste período. Caro ouvinte, o Lar Meimei agradece a todos vocês que nos deram apoio e colaboração neste ano de 2017 e a todos os amigos de boa vontade, as entidades, os clubes de serviço, as empresas e que se prontificaram a colaborar com suas atividades para atendimento às famílias assistidas. É o espírito de solidariedade que sempre existe entre aqueles que cultivam um ideal superior e acreditam na humanidade, dando sua participação solidária e consciente por um mundo melhor. Acreditamos que a fraternidade está cada vez mais presente na sociedade humana, na pessoa daqueles que procuram dar algo de si pelo bem comum. Funcionamento da biblioteca neste período. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco também entra em recesso neste período para acompanhar as demais atividades do centro, retornando a partir de 7 de janeiro, no domingo. E como todo domingo, a Sônia Marra nos traz uma mensagem da semana. Neste Natal, por algum momento,
Pacifica a tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece por momentos comidas e bebidas, vestes e presentes, sons e ornamentos. E, interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não basta súplicas e desejos, necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova por essa razão teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia, sem erro, paz e harmonia ao teu próximo. E roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Em nome de toda a equipe do Centro Espírita Caminho de Damasco e da Biblioteca Batuíra, Feliz Natal! Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, 20 horas, palestra pública e paz. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, lá na Rua Barão do Rio Branco, 597. Os diretores da Mocidade convidam os jovens para conhecer suas atividades. Feira do Natal do Lar Meimei vai até sexta-feira. Conforme já noticiamos por este programa, a Feira de Natal do Lar Meimei, edição 2017, está acontecendo no Salão da Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, Rua Minas Gerais, com Barão do Rio Branco, centro da cidade, antigo prédio do SAAI. Estão expostos ao público peças de artesanato, brinquedos, doces, salgados, temperos, além de centenas de livros espíritas. A feira acontece todos os dias, no mesmo horário, do horário comercial local, das 9 às 22 horas. Bem, passamos agora ao sorteio do livro que nós anunciamos no início da edição de hoje, o livro Antônio de Pádua, de Almerindo M. de Castro. E hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte, Persiliana Júdice. Persiliana Júdice, que mora na Rua Lambor Silva, no bairro Mariana. Parabéns então, dona Persiliana. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão.
Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E, para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.